Tudo o que você vê parece real. Os objetos ao seu redor, o lugar onde você está, as situações que você vive, as pessoas com que interage. Mas, e se nada disso for exatamente o que você acredita que é? A maioria das pessoas vive sob a suposição de que a realidade é algo fixo, externo e independente, como se o mundo acontecesse lá fora e nós estivéssemos aqui apenas para observá-lo, responder a ele ou tentar controlá-lo de alguma forma. Mas essa forma de enxergar a vida, embora pareça lógica, não se sustenta quando começamos a olhar mais de perto. Em algum ponto, algo não se encaixa. Existem padrões que se repetem mesmo quando mudamos de ambiente. Existem sensações que persistem, mesmo quando a realidade parece mudar. E, acima de tudo, surge um desconforto crescente ao percebermos que, por mais que tentemos agir sobre o mundo, ele continua refletindo algo que vem de dentro de nós. O que chamamos de realidade pode ser muito menos objetivo do que nos fizeram acreditar e muito mais condicionado pelo nosso estado interior do que imaginamos. A ciência moderna já reconhece que a matéria, em sua essência, é energia condensada. Que o observador altera o comportamento do que está sendo observado. E que tudo o que existe carrega, em algum nível, uma frequência. Isso significa que a realidade, como a conhecemos, pode não ser um fato, mas uma interpretação. Uma projeção moldada por percepção, frequência e consciência. E essa compreensão muda tudo. Porque, se o que vemos, sentimos e experimentamos é apenas uma representação, então não estamos presos ao que vemos agora. O que chamamos de real pode ser apenas uma leitura temporária. Uma versão entre muitas outras possibilidades que existem, mas ainda não foram acessadas. A verdadeira prisão não é a vida que temos, mas a forma como aprendemos a percebê-la. Quando nosso estado interior permanece o mesmo, a realidade ao nosso redor também permanece a mesma, porque ela responde ao que somos, e não ao que queremos. Portanto, a questão não é se a realidade é real, mas até que ponto ela é uma construção moldada pela forma como você percebe, interpreta e reage ao que está ao seu redor. Talvez aquilo que você acredita ser sólido, imutável ou externo seja apenas um reflexo sutil do que você está emitindo. E talvez essa realidade, aparentemente tão convincente, seja, no fundo, apenas a parte visível de um padrão vibracional que se repete. Este é o propósito deste vídeo, explorar a realidade como um espelho. Revelar como a consciência interage com o campo quântico. E mostrar por que aquilo que você chama de realidade pode ser apenas o reflexo da sua própria frequência. Não para transformar tudo imediatamente, mas para começar a enxergar com mais clareza. Porque é só quando questionamos o que vemos que começamos a perceber o que nunca havia sido notado antes. Mas, para entender por que a realidade pode ser apenas um reflexo, é preciso ir além do que os sentidos mostram. É necessário olhar mais profundamente para aquilo que realmente sustenta o que chamamos de mundo real. Antes de tudo, é importante compreender que a ilusão da realidade se fortalece justamente porque parece consistente. Mas essa consistência vem da estabilidade do padrão que está sendo emitido. O que chamamos de realidade é, na verdade, uma experiência interpretada. Não é o mundo em si que aparece para nós, mas uma leitura que acontece dentro da nossa percepção, condicionada pelas frequências que nós mesmos sustentamos. Basicamente, o que seus olhos veem é luz traduzida em formas. O que você ouve são vibrações convertidas em som. E o que você sente é o impacto dessa informação sobre o seu estado de consciência. Tudo passa por filtros, interpretações e registros internos. Portanto, a realidade nunca é bruta. Ela é sempre moldada. É por isso que a realidade é uma ilusão, no sentido mais literal. Não é o que ela é, mas o que somos capazes de perceber. No nível mais fundamental,
tudo que vemos como mundo é uma resposta vibracional. Na física quântica, já se entende que a realidade material não é feita de blocos sólidos, mas de partículas que se comportam como ondas de probabilidade. Essas partículas só colapsam em uma forma definida quando são observadas, ou seja, quando interagem com a consciência. E é justamente esse fenômeno que sustenta a ideia de que o que você percebe como realidade é definido no momento da percepção. E a percepção, por sua vez, é guiada pela sua vibração. Isso significa que a maneira como você se sente, pensa e se interpreta está diretamente relacionada à forma como a realidade se apresenta para você. O campo quântico é um campo invisível de informação, energia e possibilidade. Ele não é físico, mas está presente em tudo o que existe. Não há tempo linear, nem matéria fixa. O que existe são frequências infinitas que podem ser acessadas de acordo com o estado vibracional do observador. Quanto mais densa a vibração, mais limitada é a realidade percebida. Quanto mais coerente e elevada, mais ampla é a leitura do campo. E essa mudança de frequência altera o tipo de informação captada, altera o conteúdo da percepção e, consequentemente, altera a realidade experimentada. A frequência é a chave que sintoniza sua percepção em uma certa faixa de informações. Como um rádio que só capta uma estação de cada vez, sua consciência só acessa as experiências que ressoam com o sinal que você está emitindo. E quanto mais automático esse processo se torna, mais convincente é a ilusão de que o mundo é do jeito que é. Quando, na verdade, ele é apenas uma resposta àquilo em que você está sintonizado. Portanto, o campo quântico não responde a desejos ou intenções aleatórias. Ele responde à coerência entre o que você pensa, sente e vibra. E essa coerência define não apenas a qualidade da sua percepção, mas a estrutura da sua realidade. É por isso que a percepção não é apenas uma função sensorial. Ela é um espelho do nosso estado de ser. E, se a percepção molda a realidade, então a realidade atual é um retrato fiel do nosso campo vibracional, não do campo ao nosso redor, mas do campo que estamos gerando a partir da nossa consciência. No nível microscópico, tudo o que existe é formado por átomos. Mas os átomos, por sua vez, são compostos, em sua maior parte, por espaço vazio. Grande parte de sua estrutura é feita de energia distribuída em um espaço que, em termos clássicos, seria considerado vazio. Os elétrons que compõem essa estrutura não ocupam posições fixas. Eles existem como probabilidades de localização, e não como partículas definidas, até o momento em que são medidos. Até serem observados, não estão em um ponto específico. Eles podem estar, e essa diferença é essencial. Eles existem em um estado de superposição, múltiplas possibilidades ao mesmo tempo, aguardando uma interação que defina uma delas como realidade concreta. Este é o ponto central da física quântica. Antes de se tornarem partículas, as unidades fundamentais da matéria se comportam como ondas e só colapsam em algo definido quando interagem com o observador. Isso significa que, no nível mais básico, a matéria não é nem sólida nem existe de forma independente lá fora. Ela é uma projeção estatística, um conjunto de probabilidades que só se torna real quando é observado. Esse fenômeno é conhecido como colapso da função de onda. Simplificando, o mundo físico só se define quando há uma consciência interagindo com ele. E isso quebra a ideia clássica de que a realidade é algo objetivo, que existe da mesma forma para todos o tempo todo. Na verdade, a realidade é construída momento a momento, a partir da interação entre a informação potencial presente no campo quântico e a forma como essa informação é observada e interpretada. E aqui chegamos a um ponto crucial: a observação não é neutra. Ela carrega o estado vibracional, o histórico emocional, os filtros perceptivos e o nível de consciência de quem observa. Assim,
O colapso da onda é a tradução da energia em experiência, mediada pelaquilo que você está vibrando naquele momento. Portanto, a realidade não é algo que existe do lado de fora, esperando para ser vista. Ela é algo que está sendo atualizado constantemente, com base em como observamos, sentimos, pensamos e interpretamos. O mundo físico é uma resposta interativa, não um cenário fixo. Essa resposta surge da manifestação transitória da energia, organizada de acordo com frequências específicas que começam no seu estado interno, na sua coerência mental e emocional, no seu campo vibracional, e o campo quântico, em troca, reage à qualidade vibracional da sua consciência. Afinal, antes que qualquer coisa apareça no plano físico, ela existe como informação no campo, aguardando uma frequência que a ative, que a torne visível. É por isso que o mundo material em que vivemos não é o ponto de partida. Ele é o resultado final de um processo muito mais sutil. Um processo que começa no campo quântico, passa pela consciência e só então se expressa como realidade observável. Esse é o fundamento que sustenta todo o entendimento de que a realidade é uma ilusão. Não porque ela não exista, mas porque não é o que parece ser. A solidez, a permanência e a separação que percebemos são efeitos visuais e sensoriais de um processo quântico e vibracional mais profundo, um processo que opera além dos nossos sentidos, mas nunca além da nossa influência. Se o que observamos só se define no momento em que é observado? E se essa observação não é neutra? Então o papel da consciência se torna ainda mais central na construção da realidade. Não estamos apenas interagindo com o mundo, estamos ativando configurações específicas dele, baseadas naquilo que transmitimos internamente. No campo quântico, tudo o que existe está em estado potencial. Não há forma fixa, nem tempo linear, nem eventos predeterminados. Existem frequências, padrões de informação e possibilidades entrelaçadas aguardando uma condição específica para se manifestarem. E, como vimos antes, essa condição é a frequência do observador. É ela que determina qual possibilidade se torna real e qual permanece adormecida no campo. E aqui, frequência não é um conceito subjetivo. É uma medida precisa da qualidade energética do seu estado de ser. Uma combinação de pensamento, emoção e coerência interna. Cada estado emocional carrega uma assinatura vibracional. E essa assinatura funciona como um código, que ativa certas experiências no campo e ignora outras. Basicamente, vivemos aquilo com que somos compatíveis. A realidade, nesse contexto, não responde ao desejo, mas à frequência. Porque o campo quântico responde à consistência vibracional do que somos no momento presente. E essa consistência não é apenas mental. Podemos pensar em mudança, querer resultados diferentes, afirmar novas ideias. Mas, se a base emocional que sustenta esses pensamentos ainda estiver ligada ao medo, à escassez ou ao controle, a frequência real que emitimos continua alinhada com o padrão antigo. E é esse padrão que continuará sendo ativado, mesmo que de forma inconsciente. Essa é uma das razões pelas quais muitas pessoas se sentem frustradas ao tentar mudar suas vidas. Elas se concentram na forma externa, na realidade visível, esperando que ela mude para só então sentirem algo diferente. Mas, no campo quântico, é o oposto. A vibração vem antes da experiência. A transformação interna vem antes da manifestação externa. Porque o campo quântico responde à energia que está sendo emitida. E, quando reconhecemos que a experiência que estamos vivendo é o reflexo do que estamos transmitindo, também começamos a compreender que a realidade pode ser alterada. Não de forma forçada, mas inteligentemente influenciada a partir de um novo estado vibracional. Esse estado não depende de práticas complexas. Ele depende de presença, de coerência, de alinhamento entre o que você pensa, o que sente e o que emite. E,
Quanto mais estável essa frequência se torna, mais estável também é a nova realidade que começa a se manifestar. Nesse sentido, a frequência atua como fator determinante, sintonizando a sua percepção com uma camada específica da realidade. E o que você vive deixa de parecer aleatório, passando a fazer sentido como parte de uma correspondência energética entre a sua consciência e o campo de possibilidades, onde tudo já existe. Se tudo o que experienciamos vem de uma frequência, então surge a pergunta: quem ou o que está emitindo essa frequência? A resposta nos leva diretamente à consciência, que é o ponto central que regula como percebemos, interpretamos e interagimos com o campo. É a consciência que dita como percebemos, registramos informações e respondemos ao ambiente com base em padrões internos. Essa atividade está sempre em funcionamento, mesmo que de forma automática. E é através dessa atividade que ocorre o colapso das possibilidades no campo quântico. A maneira como alguém observa, interpreta e direciona sua atenção influencia diretamente o que é medido, percebido e até manifestado. Isso significa que a consciência não apenas participa da realidade. Ela interfere no comportamento do que está sendo observado. No nível mais sutil da realidade, onde tudo existe como potencial não manifestado, nada se torna real por si só. É a consciência que seleciona, ativa e molda o que será experienciado. E essa seleção não acontece de forma lógica ou racional, mas vibracional. A consciência, ao emitir um padrão específico, ressoa com partes específicas do campo quântico. E é essa ressonância que configura a realidade vivida. Se a consciência é o ponto de origem da realidade que experienciamos, então a experiência externa se torna um reflexo organizado da qualidade do nosso estado interno. Mas essa emissão da consciência não acontece apenas pelo que pensamos racionalmente. Aqui é importante fazer uma distinção. Pensamentos são conteúdos da mente. Consciência é o que observa os pensamentos. Emoções são respostas do corpo. Consciência é o campo onde essas respostas acontecem. Portanto, a realidade não é moldada por pensamentos aleatórios ou emoções isoladas, mas pela frequência dominante da nossa consciência como um todo. E essa frequência dominante é determinada por fatores profundos, como padrões emocionais, reações automáticas, crenças enraizadas e estruturas mentais consolidadas ao longo do tempo. Tudo isso faz parte da sua assinatura vibracional. E é essa assinatura que define quais possibilidades do campo você acessa. É por isso que, muitas vezes, mesmo com esforço consciente, os resultados não mudam. O que vem da mente consciente é apenas uma fração do que está sendo emitido pelo todo da sua consciência. E isso não é algo negativo. Muito pelo contrário, quando passamos a observar com mais clareza o que se repete em nossas vidas, não estamos vendo um castigo, mas um reflexo preciso do que ainda está sendo emitido. E esse reflexo, por mais desconfortável que seja, também carrega a transformação. Porque, se é a consciência que configura a realidade, é a partir da consciência que a realidade pode ser mudada. Não na superfície dos pensamentos, mas na base vibracional que sustenta esses pensamentos. Esse entendimento devolve responsabilidade, mas também autonomia. Pois, se é a consciência que emite o sinal, então o verdadeiro ponto de transformação não está no mundo externo, mas em como você está operando internamente. E é exatamente por isso que tantas tentativas de mudança fracassam. Elas continuam baseadas em ações superficiais, enquanto o padrão profundo permanece intacto. Não basta querer mudar a vida. É necessário identificar como a consciência está sustentando exatamente o que você quer transformar. Grande parte da frustração na tentativa de manifestar algo vem do foco excessivo na matéria. Acredita-se que,
Para mudar a realidade, é preciso agir diretamente no mundo físico. Forçar, controlar, repetir comportamentos. Ou afirmar mentalmente que algo vai acontecer. Mas isso revela um equívoco básico. A ideia de que a realidade muda de fora para dentro. Quando alguém tenta manifestar algo usando apenas esforço mental ou comportamento repetitivo, sem mudar o estado interno que sustenta sua percepção, o resultado é instabilidade. Isso explica por que muitas mudanças parecem acontecer por um breve período e depois desaparecem. O padrão vibracional continua emitindo a mesma informação. E o campo reorganiza as circunstâncias externas para refletir exatamente isso. Quando tentamos manipular diretamente os resultados, sem considerar a origem vibracional que os sustenta, criamos desalinhamento. E é esse desalinhamento que faz a realidade parecer resistir, repetir padrões ou até se desestabilizar diante de tentativas superficiais de mudança. O erro mais comum é tentar mudar as circunstâncias externas, na esperança de que isso mude o estado interno. Quando, na verdade, é o contrário. Somente quando o estado interno muda de forma consistente, é que a realidade pode se reorganizar de maneira estável. Não porque algo foi atraído, mas porque a frequência mudou, e, com ela, tudo que era compatível com a antiga emissão perdeu relevância. Por isso, é essencial compreender que o campo quântico é ativado pela coerência. Essa coerência vem da consistência entre intenção, emoção e percepção. Isso significa que não basta querer algo. O seu estado interno precisa ser compatível com o que você quer experienciar. E essa compatibilidade é medida por como você se sente em relação ao que deseja. E esse sentimento não pode ser forçado. Ele precisa ser real, integrado, legítimo. Mas, se a realidade é um reflexo direto do que estamos emitindo, então por que tantas pessoas continuam reproduzindo os mesmos padrões, mesmo depois de compreenderem como a realidade funciona? A resposta está na forma como operamos automaticamente no dia a dia. A maior parte da nossa atividade mental e emocional não é escolhida conscientemente. Ela é reativa, condicionada, baseada em registros antigos, que continuam sendo repetidos como resposta padrão ao que nos cerca. Mesmo com novas intenções, o sistema continua emitindo os mesmos sinais. E o campo, fiel à coerência vibracional, simplesmente continua refletindo isso. Esse processo gera uma sensação comum, a de que estamos tentando mudar, mas algo continua nos puxando de volta. O nome que damos a isso pode variar. Resistência, autossabotagem, limitação interna. Mas, na essência, trata-se de um padrão inconsciente que ainda está no controle. Um padrão que opera fora da presença, sustentado por memórias emocionais e interpretações que já não são questionadas. É aí que o papel da presença se torna essencial. Porque a única forma de interromper uma projeção automática é estar consciente no momento em que ela acontece. Sem presença, a mente reage com base no que já conhece. Com presença, surge espaço para escolher. E essa escolha é o início de uma mudança de frequência. A presença muda a dinâmica do cérebro, reorganiza a atenção, reduz a reatividade e permite que novas informações sejam processadas conscientemente. É nesse estado que o padrão pode ser observado, em vez de apenas vivido. Quando nos tornamos presentes, mesmo por alguns segundos, deixamos de operar como reflexos do passado e passamos a operar como pontos de observação no agora. E isso quebra o ciclo automático de emissão vibracional.
Porque o padrão só permanece vivo enquanto não é visto. Mas, quando é visto, ele perde força. Com isso, a consciência para de projetar com base em registros antigos. E passa a emitir um novo tipo de informação, mais alinhada com a verdadeira intenção. E não com a reatividade inconsciente. Mas esse processo não acontece apenas no nível do pensamento. A presença envolve o corpo, a respiração e a percepção do momento. É um estado integrado que exige atenção constante, não esforço. É um retorno ao que está acontecendo agora, sem a interferência das narrativas mentais, que distorcem ou dramatizam a realidade. A mente, antes fragmentada por estímulos e memórias, começa a se reorganizar. E, com essa reorganização, o sistema nervoso também passa a responder de forma diferente. O cérebro e o corpo entram em um novo tipo de ritmo, mais estável e mais integrado. E é exatamente nesse ponto que se torna possível gerar um novo tipo de emissão vibracional. A coerência entre cérebro e coração. Coerência, nesse contexto, não se refere apenas a um estado emocional positivo. Ela representa um alinhamento mensurável entre a atividade elétrica do cérebro e a atividade do coração. Diversos estudos já comprovaram que o coração possui seu próprio campo eletromagnético, mais amplo e poderoso que o do cérebro. E, quando esses dois centros, mental e emocional, operam em sincronia, o padrão de informação emitido ao campo quântico torna-se mais claro, estável e eficaz. No estado de coerência, o cérebro deixa de operar em ondas desorganizadas, típicas do estresse e da distração mental, e passa a funcionar com ritmos mais lentos e integrados, que favorecem clareza e percepção expandida. Isso significa que uma intenção, vinda de um cérebro coerente, tem mais precisão e consistência. E o campo, em retorno, interage de maneira mais ordenada com esse tipo de sinal. Por outro lado, quando o coração está coerente, ele não apenas estabiliza ritmos fisiológicos, mas também atua como modulador emocional, ajustando o tom energético da intenção. Ele funciona como um amplificador vibracional. E esse fator é essencial, já que o campo quântico responde à carga energética associada ao que está sendo emitido, quando a intenção vem apenas da mente, mas não é acompanhada por um estado emocional correspondente. O sinal emitido ao campo é inconsistente. Ele carrega ruído. A informação chega distorcida, sem força vibracional suficiente para ressonar com novas possibilidades. É por isso que a verdadeira criação consciente exige coerência entre pensamento e sentimento. Quando há clareza de intenção e congruência emocional, o sinal emitido é mais forte, estável e específico. E, mais uma vez, esse estado de coerência pode ser cultivado através da presença. E, à medida que essa coerência se fortalece, o campo começa a responder de forma diferente. Experiências que antes pareciam improváveis se tornam naturais. As sincronicidades aumentam. As situações começam a refletir com mais precisão o estado interno estabilizado. Tudo isso acontece porque a frequência emitida finalmente se torna compatível com um novo leque de possibilidades. É nesse momento que o conceito de sincronicidade passa a ser compreendido como uma consequência lógica da emissão energética. A sincronicidade, nesse contexto, é um sinal de que o campo está retornando informações
em ressonância com o que foi emitido. O que antes parecia acaso. Encontros, oportunidades, mudanças inesperadas, respostas sutis. Começa a surgir com mais significado. Essa resposta do campo acontece naturalmente quando há consistência vibracional. A consciência, uma vez estabilizada em uma frequência mais ordenada, passa a ativar partes do campo quântico que antes estavam fora de alcance. Essas partes, uma vez acessadas, colapsam em eventos, circunstâncias e conexões que refletem a nova informação dominante. Reconhecer essa dinâmica permite um novo tipo de clareza. O que acontece ao seu redor deixa de ser interpretado como aleatório, injusto ou desconectado, e passa a ser entendido como um reflexo direto daquilo que está sendo sustentado internamente. Isso não significa que você controla tudo. Significa que você influencia, em tempo real, o que o campo devolve para você. E essa influência está acontecendo agora. Mesmo que inconscientemente. A realidade não responde apenas ao que queremos viver. Ela responde ao que nossa frequência atual nos permite acessar. E a sincronicidade é o primeiro sinal de que esse acesso começou a mudar. Então, quando eventos improváveis começam a se alinhar, quando oportunidades aparecem sem explicação lógica, ou quando as pessoas certas surgem no momento certo, isso não é sorte. É o campo refletindo um novo ponto de emissão. É a realidade se reorganizando, de acordo com uma mudança que já ocorreu internamente. Essa percepção redefine o papel da consciência na criação da experiência. Em vez de lutar contra o mundo, ou esperar que ele mude, a atenção se volta para o que está sendo sustentado vibracionalmente. Porque, no fim das contas, é isso que o campo está ouvindo. E é isso que ele continuará refletindo com total precisão. Mas isso não significa controle absoluto. Significa responsabilidade vibracional. Significa observar honestamente o que está sendo refletido. E reconhecer que a realidade não mente. O que vivemos é compatível com o que estamos emitindo. Talvez a maior ilusão não esteja no mundo em si, mas na ideia de que ele existe separado da consciência que o observa. Quando essa separação é questionada profundamente, o que permanece é o entendimento de que tudo o que está lá fora é, na verdade, uma leitura do que está acontecendo aqui dentro. Obrigado por embarcar nessa jornada comigo. Se este vídeo ressoou com você, convido você a curtir e se inscrever no nosso canal. Compartilhe este vídeo com outras pessoas, para que elas também possam se beneficiar dessa mensagem. E não se esqueça de deixar um comentário abaixo, compartilhando suas reflexões e experiências. Mais uma vez, obrigado por assistir e por me acompanhar. Cuide-se e até breve.